Olá, bom dia, bem-vindo, pode chegar, o nosso encontro dessa quinta-feira já está começando. Estou recebendo hoje aqui Tainara Ogê, bom dia, bem-vinda. Bom dia, gente, e aí? Sempre tão bom quando tem alguém aqui pertinho da gente assim, né? Bom, nós vamos juntas com você até o meio-dia. Encontro com Fátima Bernardes, oferecimento Presunto Seara, a qualidade vai te surpreender. Bom, e a gente está recebendo a Tainara Ogê, ela vai falar com a gente daqui a pouquinho sobre um procedimento estético que ela fez no ano passado, que deu muito sofrimento para ela, mas que poderia ter terminado de uma maneira muito mais triste, muito pior, como aconteceu com essas mulheres que a gente vai mostrar aqui no nosso telão. Todas essas mulheres morreram nos últimos 7 meses, durante ou depois de algum procedimento estético, de alguma cirurgia, todas em busca de uma beleza sempre inalcançável, né? Porque se a gente olhar para esse painel aqui, são todas mulheres bonitas, e que estavam em busca de algo mais, né, de algum diferencial. A gente resolveu, então, conhecer um pouquinho da história de cada uma delas. Vamos ver. Fernanda Rodrigues, 44 anos. Em julho do ano passado, a funkeira, conhecida como MC Atrevida, morreu em consequência de uma infecção generalizada, depois de fazer um tipo de lipoaspiração no Rio de Janeiro. Em setembro, foram pelo menos 3 mortes no país. A cabeleireira Edisa Solone, de 20 anos, passou por 3 procedimentos simultâneos numa clínica em Belo Horizonte. Teve embolia pulmonar e não resistiu. Em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, a estudante Sheisa Ayala, de 22 anos, também teve embolia pulmonar e morreu. Ela tinha feito preenchimento dos glúteos em uma clínica clandestina no Paraguai. Em Fortaleza, foi a enfermeira Jéssica Maria Alencar, de 29 anos, quem perdeu a vida. Ela teve complicações após uma lipoescultura em que tirou gordura da barriga para colocar nos glúteos. Patrícia Rodrigues, de 34 anos, era nutricionista e morreu em outubro, algumas horas depois de colocar silicone industrial nos glúteos. O procedimento foi realizado por um massoterapeuta em uma clínica em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Na reta final de 2020, a passista Érica Cristina Santos Pereira, de 41 anos, fez uma lipoaspiração e uma cirurgia nos seios no sofá da própria casa, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Ela morreu de choque séptico 15 dias depois do procedimento e o médico responsável foi preso. Também em dezembro, a jornalista Heloísa Leandro, de 41 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória depois de passar por uma lipoaspiração em uma clínica no Rio de Janeiro. A vítima mais recente que se tem notícia foi a influenciadora digital e empresária Liliane Amorim, de 26 anos. Ela fez uma lipoaspiração no início do mês num hospital particular no Ceará, mas teve infecção generalizada e morreu no dia 24 de janeiro. Muito triste, né? A família da Liliane Amorim acusa o médico que realizou a cirurgia, Benjamin Alencar, de ter perfurado o intestino dela e disse que vai entrar com uma ação criminal contra ele por erro médico. O cirurgião Benjamin Alencar respondeu em nota enviada pela sua assessoria que lamenta o falecimento da paciente e que já se colocou à disposição da família para auxiliar em tudo que for necessário. Ele ainda reitera que é membro da especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que o procedimento foi realizado em um centro hospitalar de referência apropriado e que seguia todas as exigências regulamentares. Agora, o que a gente vê, independente de tudo isso, é que eram mulheres com perfis mais variados, os procedimentos realizados em situações mais diversas. Agora, esse último caso, né, Tainara, tocou muito você, talvez por ela também ser uma influenciadora digital, uma mulher também jovem, e tocou a um ponto da Tainara fazer quase que um desabafo mesmo nas redes sociais sobre algo que você também viveu. Exatamente. A gente vê isso o tempo todo, é mais comum do que a gente imagina. E quando eu vi o caso da Liliane, me tocou muito, porque eu passei por uma lipo ano passado, em março. E assim, eu não cheguei a compartilhar isso, fazer um conteúdo em cima disso nas redes sociais. Mas você nunca sabe o que tem por trás de um post. Eu lembro quando eu postei a primeira foto assim, de biquíni, me sentindo bem, eu recebi muito elogio e ao mesmo tempo que aquilo devia massagear meu ego, me fazia muito mal, porque não sabiam que para eu ter aquele corpo ali que estava elogiando, eu quase podia ter partido também.
Então, quando eu vi o caso da Liliane, me tocou muito. Aí eu fiz esse desabafo e eu recebi muito relato de pessoas, seguidoras, inclusive influenciadoras, que passaram por complicações durante a cirurgia, que estão com resultado que não é o resultado que gostariam e que não comunicaram isso para o público. Então, assim, é mais comum e sério do que a gente imagina. E eu achei legal porque abriu esse espaço para debate. A gente tem que falar sobre isso, sim, para levar com mais seriedade esse assunto. Né? No seu caso, foi uma lipoaspiração e você chegou a parar na UTI por conta disso. Isso, foi uma lipo. Eu fiz em março do ano passado. E foi assim, eu sempre tive esse incômodo com a barriga. Eu tentei várias formas menos invasivas. Então, quando eu tomei essa decisão de fazer a lipo, foi na época que deu um boom, assim, nas redes sociais sobre uma técnica muito famosa, e ali eu me influenciei. É engraçado porque a gente trabalha com isso, mas a gente também é influenciado o tempo todo. E aí, quando eu vi essa técnica, eu fui pesquisar sobre, vi que uma blogueira que eu conhecia, a experiência dela foi ok, mas a gente tem que entender que essas coisas invasivas, cada corpo é uma experiência diferente. Então, assim, decidi fazer com um médico que eu não conhecia, por conta daquilo que eu estava vendo em foto, aquilo me fascinou. E aí, no dia que eu subi para o quarto, estavam percebendo que eu estava sangrando muito pelo dreno, e o cirurgião passou lá no quarto e falou assim, não vou te dar alta hoje, mas eu estou feliz que você está corada. E eu não estava corada, eu estava muito amarela, perdendo muito sangue. E minha mãe, que tem aquele jeito, mãe é mãe, né? Sim. Eu brinco que ela é barraqueira, mas não, ela é mãezona. Ela já, assim que ele saiu, ela foi procurar outro médico lá de plantão e falou, minha filha não está bem. Aí viram que eu estava perdendo muito sangue, fui para UTI urgente, receber 2 bolsas de sangue, fiquei lá vários dias presa numa maca, e aquilo mexeu muito comigo, morrendo de dor, e eu ficava com muita vergonha, muita culpa, porque eu pensava assim, poxa, eu estava boazinha antes, me coloquei nessa situação, minha família toda está vulnerável junto comigo, porque quando você está na UTI, você já pensa o pior, ainda mais quando você não é médico, né, você já se assusta. Aí meu pai passava mal, minha mãe passava mal, minha irmã também, então eu me senti muito mal, e eu poderia, talvez se não fosse minha mãe ali, né, com aquela inquietude de mãe, energia de ir atrás de alguma solução, eu né? Poderia ter partido por uma besteira. Quando por um você atraso. decidiu fazer, você dividiu isso com alguém? É assim, até com a sua família? Eu estou pensando em fazer uma lipo, ou não, olhou ali, gostou, foi direto? Não, eu passei anos para decidir, eu conversava muito com minha família, eles apoiavam, né, mas tendo todo o critério, todo o cuidado. E aí eu cheguei a tratar isso na terapia, então eu tive todo esse cuidado. Tanto é que quando eu fiz, até tinham me oferecido permuta, que nesse mercado de influenciador é muito comum. Quer dizer, permuta, para quem não entende ainda, é o seguinte, ela faria a cirurgia, divulgaria o nome da clínica e do médico, e em troca a clínica não cobraria nada dela para fazer a cirurgia, mas você não aceitou? Não, porque eu sei o quanto essa publicidade em cima de cirurgia plástica contribui para aumentar a pressão estética. Tanto é que eu, que trabalho com isso, fui influenciada e tomei essa decisão de fazer com um médico que eu não conhecia, porque eu queria aquilo que eu estava vendo nas fotos. Sendo que cirurgia plástica é muito do que a gente fantasia em torno dela. Cada corpo é um corpo, a gente tem que entender que a experiência de uma pessoa não vai ser igual pra gente. Então foi mais nesse sentido. Aí quando eu tomei a decisão, né, minha família estava lá comigo, mas a gente sabe, intercorrências acontecem. E comigo aconteceu esse susto também, o médico ali não apareceu quando devia aparecer, então foi uma coisa que eu carrego assim comigo com muita dor, porque eu sinto muita culpa até hoje. Eu me coloquei numa situação, aquilo que eu estava te falando, eu, uma mulher adulta, estudada, com acesso à informação, me coloquei nessa situação e ainda botei minha família ali toda vulnerável, sofrendo junto comigo. Acho que é importante você falar sobre isso, exatamente por isso. Quantas outras pessoas te seguem e agora, sabendo disso, podem refletir antes de tomar uma decisão, né? Porque a gente olha para você, todo mundo vai dizer o quê? Nossa, é uma mulher tão bonita, né? Como a gente olha para as mulheres do nosso painel e fala, puxa, uma vida inteira, tantas coisas para construir, e às vezes uma coisinha ali, uma coisinha aqui, mas incomoda realmente. Você falou ali que você realmente se incomodava, quer dizer, você tinha um olhar crítico sobre... Isso mudou de alguma maneira, esse olhar que você tem sobre você? Muda a relação com o seu corpo. O que eu acho é o seguinte, hoje o que eu penso?
eu não tô aqui para falar que as pessoas nunca devem fazer uma cirurgia plástica, mas eu acho que a gente não pode banalizar as coisas. Então, o que é importante, você quer fazer uma cirurgia plástica, se questione. Qual o sentido dessa cirurgia para mim? Por que eu tô tendo essa necessidade? Será que é por mim mesma, é por pressão estética? É uma reação ao que a sociedade vende como corpo ideal, rosto ideal? Será que eu estou agindo dessa forma? Então, por isso que é importante você fazer terapia, cuidar da saúde mental, trabalhar essa relação com o seu corpo e ainda assim, tendo a necessidade de fazer uma cirurgia, buscar um bom profissional. Porque não é como trocar de roupa, cortar o cabelo que muda o visual e pronto, tá plena. Não é. É algo muito invasivo, arriscado. E quando eu falo bom profissional, não é só um médico que vai dar um resultado bonito e que não vai ser negligente, mas um médico que tenha a empatia e a honestidade de ser claro com você e falar o que é melhor para o seu bem-estar. Inclusive, se você deveria ou não fazer aquela cirurgia. Ótimo assunto, então, para a gente botar a doutora Tatiana Novaes. Ela é cirurgiã. Olá, doutora, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Fátima. É um prazer estar aqui com você. E mais ainda falando sobre essa cirurgia, que é uma das cirurgias mais realizadas no mundo todo. A lipoaspiração, né? Estética. Sem dúvida. Tainara, você é perfeita. Eu assisti seu vídeo. Eu achei muito bom, por mais influenciadoras como você. Você conseguiu, em um vídeo, resumir tudo. E nessa sua fala agora também, que se deve pensar na cirurgia plástica. Eu achei perfeito sua colocação. Agora, me diga uma coisa. Vocês notam realmente nos consultórios uma procura muito maior nos últimos tempos de mulheres muito jovens? Não. Existem até estudos americanos falando sobre isso, mas no contato com nossos colegas, né, assim, é extremo. Realmente está aumentando em pacientes muito jovens, adolescentes até, a busca por procedimento estético que não existia antes. Pacientes que eu falo, gente, com um corpo ótimo, magras, que seria assim, um orgulho ter aquele corpo, de repente aparecem algumas insatisfações que tem muito a ver com esse padrão estético que está se impondo hoje em dia. A senhora acha que muito por conta até das redes sociais, como a Tainara falou, de ficar se olhando o tempo todo mundo o tempo todo se postando, ou postando alguma foto e aí observando mais a si mesmo o tempo inteiro? Sem dúvida. E por mais que os jovens sabem que existe Photoshop, que existe várias, que nem tudo que vê é verdadeiro, cada vez mais elas querem ter aquele corpo ideal e são insatisfeitas, mesmo tendo um corpo que por anos foi o ideal da mulher. A Tainara estava comentando da questão dos filtros também, né? Que hoje é uma dificuldade, muitas vezes, para vocês que trabalham com a imagem, postar uma foto que não tenha um filtro. A internet, ela tem seus pontos positivos, mas ao mesmo tempo, eu estando ali, eu me sinto mais pressionada. A internet, as pessoas que te seguem, ao mesmo tempo que elas te elogiam, elas também falam: por que você não faz isso? Tá gordinha, tá aquilo. Então, além dessa pressão estética, tem a questão dos filtros. A internet pode te adoecer, é uma coisa que eu trato em terapia. Eu estava percebendo que uma vez eu fui tentar fazer esse desmame, eu não conseguia mais me ver e fazer um vídeo sem um filtro. Isso é muito grave. E você surgiu quando não tinha nem filtro. E isso é muito grave, as pessoas não se aceitam. A minha própria irmã mesmo, ela passou, uma vez bugou o filtro que ela gostava de usar, ela passou 3 dias sem aparecer na internet, porque ela não se sentia à vontade. E também acontece o caso dos filtros que modificam, afina o nariz, aumenta a boca. Tem gente que usa tanto esse filtro que quando tira o filtro, nossa, eu acho que eu vou fazer isso. Ela não tinha nem a ideia, mas de tanto se ver daquela forma, ela acha que aquela forma é a ideal e vai atrás, leva para o cirurgião a foto com filtro. Então, assim, a internet, se a gente não tiver cuidado e limite, ela pode adoecer a gente. A senhora já recebeu esse tipo de relato de pessoas que chegam com um filtro e querendo parecer com aquela imagem? Sim, eu faço cirurgia plástica há 20 anos. Antigamente, as pessoas traziam fotos de artistas, né? Eu quero ter esse nariz, esse corpo. Agora, elas trazem foto delas mesmo com filtro. E é complicado você explicar que não vai ser assim. Por melhor que seja esse resultado, não vai ser a mesma coisa. E uma coisa importante para se falar é a cirurgia... Pode falar. Estou ouvindo. Pode continuar. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo.
Acho que ela que não está ouvindo a gente nesse momento. Enquanto a doutora Tatiana resolve ali, eu vou voltar com você. Você fez uma lipo chamada Lipolade, é isso? Isso, a Lipo HD, que ela define e faz os gominhos, e isso tá uma febre. A proporção que isso tomou nos últimos anos, assim, é assustadora. E você olhou uma foto de antes e depois e falou assim, é isso? Eu olhei uma foto dessa blogueira que eu conheço, o antes e depois, aí eu achei até parecida a barriga dela como era antes. Se deu pra ela, o resultado também vai ficar bom em mim. Aí eu entrei no perfil lá da clínica, vi vários antes e depois, e aquilo ali vai te conquistando, alimentando. Olha que coisa impressionante, aumentou em 350% a procura nos sites de busca desse termo. Ou seja, de pessoas querendo entender que lipo é essa, o que acontece, porque realmente vai criando um desejo assim meio que coletivo, e quanto mais jovem, mais influenciáveis ainda essas meninas, né, que ficam achando que é assim, porque ninguém mostra o pós-cirúrgico, né? Ninguém mostra uma lipo, a pessoa toda roxa, a pessoa não mostra esse tipo de foto. Era isso que eu queria falar. Eu acho que esse é um ponto importante de ser conversado, porque cabe a nós influenciadores, né? A gente está na rede social influenciando um público, também aos profissionais da saúde, repensar nessa forma de comunicação e de publicidade em cima da cirurgia plástica. Porque não pode ser comunicado como algo simples, e às vezes é. Sim. Eu olhei, a experiência de uma pessoa foi maravilhosa, para mim também vai ser. Eu vou sair com um dia, levar alta. Só que não é, a gente tem que repensar também os limites éticos para isso, porque não é a mesma coisa de você divulgar um shampoo, um batom. É algo muito invasivo e irreversível. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente nunca sabe o que é que tem por trás do post. É verdade. Deixa eu ver, doutora Tatiana já está de volta, não? Oi, doutora. Agora conseguimos. A gente estava conversando sobre isso, sobre essa técnica. Quer dizer, cada hora surge uma novidade que seria um aperfeiçoamento das técnicas de cirurgia, o que é legal, né? Mas que acaba, de alguma maneira, gerando uma curiosidade, como a Tatiana falou. A Tainara falou, como se a gente fosse comprar um batom. E não é exatamente a mesma coisa. É bem diferente. De jeito nenhum. A cirurgia, a lipoaspiração é das cirurgias mais realizadas no mundo todo, como eu estava falando, e um procedimento considerado extremamente seguro. Assim, eu falo o seguinte, 1,5 milhão de pacientes realizam a cirurgia durante o ano, e a estatística, que não tem mais no nosso país, mas a estatística média é de menos de 0,5% de complicações graves que ocorrem. Mas isso se feito com médicos, feitos numa situação ideal, que até seria ideal. É bom que a senhora dissesse quais seriam essas condições, né, para a pessoa observar. Certo, não. Tem que questionar cada vez mais se o médico é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, conversar claramente com o seu médico sobre como que local vai ser realizado, qual a experiência dele com essa técnica cirúrgica, se é adequada para o paciente. Então, isso é muito, e principalmente que eu acho, o pós-operatório. Deixar bem definido como vai ser esse acompanhamento no pós-operatório. Outra coisa... Muitas vezes uma complicação como evitar completamente uma complicação, mas se observada de forma rápida, se a conduta foi tomada de uma forma específica, não se agrava. E mais uma coisa, né, doutora? Infelizmente, tem que ficar atento também ao preço, porque existem pessoas que oferecem esse tratamento, que não são cirurgiões plásticos, para fazer em casa, como a gente viu uma jovem que morreu em casa, feita no sofá de casa, feito em outros lugares que não são adequados. Então, assim, olhar o custo, é claro que todo mundo quer fazer por um custo menor, mas se ele é muito menor, isso tem que ser observado também, porque alguma coisa de estranha tem que haver. E as informações agora estão muito claras, os pacientes conseguem ter acesso a como deve ser uma conduta completa, né? Então, coisas que fogem muito do roteiro, como fazer uma lipo em casa, num local muito estranho, um preço muito abaixo do custo, tem que ter esse cuidado e esse medo. Quando você disse assim, no início eu não falei sobre esse assunto, porque eu achei que fiquei com certo receio. Hoje você acha que valeu a pena o desabafo que você fez? Não, o desabafo com certeza,
porque abriu espaço para uma discussão interessante, tanto é que eu fiquei surpresa com a repercussão do vídeo, o tanto de mensagem que eu recebi de seguidoras, também seguidores que estavam repensando no sentido assim, eu sempre achei que eu devia fazer tal procedimento, hoje eu vi que era mais por pressão estética do que por mim mesma, desisti, estou desmarcando, eu vou pensar mais, e blogueiras também que tiveram intercorrências, repensaram na forma de trabalhar em relação a isso da permuta, porque às vezes te prende, te amarra, e aí acontece alguma coisa negativa, você não comunica aquilo para o público, isso é muito grave. Por isso que eu estou falando tanto, que a gente tem que repensar nessa publicidade, é uma coisa que está crescendo muito, e as pessoas acabam se deixando levar por publicidade, por preço barato. Então, assim, esse espaço que abriu para o debate foi muito interessante, porque a gente tem que levar esse assunto com mais seriedade. E ver de novo, né, como a pressão é sempre muito maior sobre a mulher, né? A gente não vê casos assim em homens, né? Nas cirurgias feitas em homens. Os homens também fazem cirurgia plástica, mas é um outro tipo de pressão, né? Diferente, que faz com que eles tenham mais tempo para pensar, para escolher, e eu vejo na questão da mulher muita mais pressa, muito mais imediatismo, tem que resolver de hoje para amanhã, tem que estar tudo ótimo, né? Então acho que isso mostra realmente que a pressão ainda é muito maior sobre nós do que sobre os homens, né? Não, com certeza, gente, ser mulher é difícil também nesse ponto. É para os fortes. Eu super concordo, é para os fortes. Doutora, muito obrigada pelas informações, viu? Mais uma vez aqui no nosso encontro. Muito obrigada, um bom dia para a senhora. Obrigada, parabéns pelo tema. Obrigada. Bom, no próximo bloco a gente vai falar do BBB, tem muito assunto também que surge por lá e faz a gente refletir, né? A gente vai pegar carona numa fala do Gilberto sobre algo que a gente pode fazer sem perceber. Autossabotagem. A gente vai entender o que é isso. Agora a gente vai para o intervalo com imagens ao vivo lá da casa do BBB. Epa, não é não. Agora sim, agora imagens da casa do BBB. 11h06. Tipo, às 11 horas, quem sabe, tipo... E eu acho que a gente deve ter ido dormir